Este vídeo é um oferecimento de Otaku Crítico. Concorra ao volume 1 de Slandunk curtindo a fanpage. Link na descrição. One Piece The Worst Generation. Tudo sobre One Piece, curiosidades, humor e informações você encontra na fanpage. E aí pessoal, belezeira? Provavelmente você me conhece pelo Review Will dos capítulos semanais. Essa semana eu vou mudar um pouco a trajetória, né? Vou colocar aqui pra vocês, além do review semanal, também um especial sobre o One Piece, né? Então, no que será que eu vou falar? Eu sempre gostei de fazer muitas matérias, muitas coisas interessantes sobre o One Piece. E essa semana eu vou falar de Easter Egg. Os Easter Eggs dentro de One Piece. Ok, mas o que diabos é um Easter Egg, né? Então, primeiramente, da onde veio esse termo Easter Egg? O Easter Egg ele vem de um termo muito antigo, que é de um jogo do Atari, né? O Adventure. Da onde veio aí? Na época do Atari, os programadores eles não recebiam, não tinham aqueles letreiros que passavam com o nome da pessoa quando terminavam. Eles simplesmente não tinham o reconhecimento, né, referente a este jogo que ele fez. Então o Sr. Warren Hobnet, simplesmente o que ele fez? Ele dentro do jogo, tinha uma sala secreta onde aparecia o nome dele, né? E pra você ter ideia, a Atari, quando ela descobriu isso, o jogo já estava sendo produzido e seria muito caro para fazer a troca, então simplesmente eles deixaram, deixa aí. E isso virou um frisson, né? Então Easter eggs hoje em dia, né, que é o batismo para o nome, né, um ovo, né, escondido, ele vem dentro de vários games, vários jogos, vários filmes, vários mangás. E em One Piece existem diversos Easter eggs, certo? Mas eu nunca vi esse tal de Easter egg, Will. Que diabos é isso? Então hoje eu vou mostrar para vocês todos os easter eggs que existem dentro de One Piece. Todos não, vou mostrar os mais conhecidos, né? Existem alguns que ainda estão dentro do mangá e ninguém encontrou, né? Então você pode ser o primeiro a encontrar. Não que isso vai fazer você ganhar o Nobel, mas você pode encontrar isso. Então eu vou começar a falar dos principais easter eggs que tem. Belezeira, pessoal? Então bora lá! O primeiro easter egg de Oda, dentro do mangá de One Piece, é simplesmente o Mikio Ito. Quem que é e o que diabos é isso, Mikio Ito? Logo no começo do mangá, né, ainda no arco do East Blue, mais precisamente no flashback de Ruffy, logo no começo nós temos uma Wanted, lá no cantinho, né, que aparece escrito Mikio Ito, com a recompensa de 1 milhão de berries. Mas, por quê? O que é isso? Da onde veio? E por que tantas vezes ele aparece? Porque ele não aparece só uma vez. Aparece uma Wanted ali, uma Wanted de outro lugar, uma Wanted de outro lugar também. Então é o seguinte, Mikio Ito é uma brincadeira do Oda, referente a um outro mangaka. Este outro mangaka ele foi assistente, juntamente com o Oda, do Koichiro Oda, do mangaka Nobuhiro Atsuki, ou simplesmente o criador de Busou Renkin e Rurouni Kenshin, mais conhecido no Brasil como Samurai X. Então, o Ito, ele é um amigo pessoal do Oda e também um amigo pessoal do criador de Shaman King e até mesmo do mangaka de Toriko. Eles têm uma amizade legal, né? Tanto que eles sempre vão nas festas da Jump junto, da Shueisha junto e tal. Sempre combinam, certo? Sempre combinam assim. E eles fazem homenagens uns aos outros nos mangás mesmo, né? Se você pegar o Samurai X, a edição que está saindo aqui no Brasil, logo logo sairá a edição em que o próprio Nobuhiro Atsuki homenageia o seu pupilo, colocando dentro de uma bomba a caveira dos Mugiwaras, né? A Jolly Roger dos Mugiwaras. Então Mikio Ito é um amigo do Oda, em que logo no começo ele coloca como easter egg as Wanteds com a recompensa dele. Não foi só no mangá de Samurai X que o Ito apareceu. No mangá de Shaman King também tem algumas homenagens a ele. Isso é uma coisa interessante pra gente saber no começo da série e ver que o Oda também tem realmente laços de amizade com outras pessoas, né? Logo depois de Mikio Ito, nós temos talvez não, o mais conhecido de todos os easter eggs de One Piece. É simplesmente o Panda Man, né? Esse carinha que ele tem até música pra ele, aparece na primeira abertura de One Piece, centenas de capítulos, flashback, normal. Então, esse cara, ele é maneiro demais. Panda Man é o que ele usa mais e o que mais tem mais de 300 aparições do Panda Man nos capítulos de One Piece inteiro. Então, a sua primeira aparição foi no arco do East Blue.
Logo depois em que o Krieg é derrotado, eles dão um barco de compra pros membros do Krieg irem embora, né? E lá embaixo tem escrito em japonês, né? Encontre o Panda Man. E um japonês doidão falou, puta, eu procurei, não encontrei, né? Outro também mandou uma carta pro Oda, a gente pode ver isso em SBS, e ele fala, olha pessoal, ele circulou e falou, o Panda Man está aqui. E logo depois disso, nós começamos com uma brincadeira insana do Oda, e ele manda pra gente sempre, até agora, certo? E assim, que nem eu falei, ele tem até música pra ele aparece na abertura, ele foi homenageado no jogo do One Piece Grand Battle 2, né? Mas quem diabos é o Panda Man? O Oda simplesmente a gente tem poucas informações pra ele. Uma das poucas informações é que ele deve bastante, né? Que ele pegou emprestado dinheiro e nunca devolveu. Que ele é um lutador de luta livre, certo? E que ele veio do Tibete e sua comida principal é bambu, certo? Então, do Panda Man, o que a gente mais sabe é isso. E que ele está em vários lugares ao mesmo tempo. O cara é praticamente onipotente. Em link com o Panda Man, eu vou falar também para vocês da Panda Woman. Mas quem diabos é Panda Woman? O que o próprio nome diz. Oda, ele é tão foda às vezes, que ele faz umas sacadas geniais. O Panda Man aparece sempre pelo menos uma vez por arco, no mínimo, certo? Onde tem multidões. No arco de Amazon Lily, quem não lembra, é o arco em que a Boa aparece pela primeira vez naquelas ilhas cheias de mulheres. O Oda, ele coloca na plateia uma panda vestida de mulher. Isso é simplesmente genial. Por quê? Porque a Amazon Lily não entra homem, né? A não ser o Ruffy que entrou, o Rayleigh que salvou as irmãs Boa, né, no passado. Então, é muito interessante ver que o Oda, às vezes ele pensa com tanto carinho nas coisas que ele faz, em que ele simplesmente vai lá e faz de uma forma tão simples, mas que ao mesmo tempo gera, né, grandes comentários. Então, a Panda Woman ela aparece apenas no arco de Amazon Lily, e a única coisa que fala é que ela possivelmente seria a namorada ou uma pessoa aí em que o Panda Man gosta. Apenas isso, é a única informação que a gente tem. Ela já apareceu em alguns databooks, né, explicando a aparição dela e tal, mas realmente é muito pouco informação que a gente tem sobre ela. Logo depois da Panda Woman, nós vamos falar de outro personagem que também é linkado ao Panda Man. Mas quem diabos é isso? É o Sr. Tomato Gang. Quem é Tomato Gang? Primeiramente, esse cara ele é um cobrador. Lembra que eu falei que o Panda Man ele é sempre um devedor? Exatamente. O Tomato Gang vai atrás sempre do Panda Man. Então, neste caso, o Panda Man ele tá lá, né, de boa na lagoa lá, só cruzandinho os braços, e de repente aparece o Tomato Gang com uma arma na mão, né, atrás dele. Isso é uma brincadeira que o Oda fez pra enriquecer mais ainda os easter eggs dele, né? Mas ele tá sempre lá por perto, né? Ele não aparece tanto quanto o Panda Man, mas esporadicamente ele vai fazendo algumas aparições. Certo, pessoal? Outro personagem que é um easter egg do Oda é o Unforgivable Mask. Quem que é este cara? Ele aparece em uma proporção muito menor do que os outros e ele é um rival do Panda Man. Ele apareceu numa capa recentemente em que o Oda fez, uma Color Spread, onde ele coloca, né, o Unforgivable Man e em um databook, se eu não me engano é no Green, ele explica que é um inimigo mortal do Panda Man. Vamos falar agora dos primeiros personagens que o Oda criou como easter egg e ele colocou na série mais para frente. Eles são o Donokan e o Ninkan, né? Não tem uma pronúncia exata, é estilo Cthulhu, né? Então, esses dois personagens, eles foram criados muito antes de One Piece, não muito antes, né? Mas eles foram criados em um one shot do Oda, muito antes da série, né, atual que a gente conhece, certo? E ele mais para frente usou elas, né? Ele fez isso na Future Cup, que é como posso explicar? Ele é um evento que tem no Japão para decidir quem serão os novos mangakas da Jump, né? Então ele desenhou esses personagens e eles têm simplesmente a missão de matar todos os seres humanos, né? Então ele colocou em One Piece apenas como um easter egg. O Oda confirmou que eles apareceram mesmo, mas é uma aparição esporádica, mas está lá como easter egg da sua obra anterior. Agora nós vamos com o personagem Attack. Quem é Attack? Nunca vi esse cara. O Attack, ele simplesmente está desde o início da série. É ele que tira as fotos das Wanteds dos personagens e manda para a marinha. Então, o Attack ele é conhecido como o melhor fotógrafo do mundo, porém um cara muito esquecido. Por isso que ele tirou a foto com a tampa fechada
e acabou aparecendo aquela até escrotaça do Sanji, né? Que foi confundido pelo Duval e aconteceu tudo aquilo que a gente já conhece, certo? Além de ele ser conhecido como o melhor, ele usa métodos de enganação para as pessoas. A gente pode ver na Nami, né? Ele falou, eu sou um cara de uma revista, então faz uma pose. Ela faz uma pose, ele plá, bate a foto, né? Então ele é um cara que ele aparece, né? Quando ele vai levar, inclusive, a do Sanji, né? Ele fala, esse é o mais estranho, né? Eu tirei a foto e não apareceu nada. Ele falou, será que você lembrou de tirar a tampa? Daí aparece ele com aquela expressão, né? O Oda deu o nome dele, né? Em um databook e continua como um easter egg também dele, né? Ele chegou até a aparecer no capítulo, mas ele conta também como um easter egg do Oda. Nós temos também o Minatomo. Quem é o Minatomo? Minatomo é simplesmente um personagem em que o Oda criou para justificar um erro seu. O Oda tem muito costume de fazer isso, né? Quando ele erra, ele quer justificar de alguma maneira, simplesmente para ele não dizer que errou, como uma brincadeira para os seus fãs, né? Então o que acontece? Logo no começo da série, o Higuma ele chega e destrói a porta do bar lá da Makino, né? E logo depois, numa outra cena, a porta está completa, né? Então uma pessoa perguntou isso, como assim, né? Por que ficou, né? Sabendo que o Oda tinha errado, né? Mas como o Oda é brincalhão, ele simplesmente mandou, não, tem um personagem que ele chama Minatomo. Ele é um carpinteiro que só conserta portas. Então logo depois da porta ter sido destruída, o Minatomo foi lá e reconstruiu a porta. Uma brincadeira do Oda, uma brincadeira saudável. Esse personagem ele foi tão legal que do jeito que ele apresentou, que em uma das primeiras votações de melhores personagens de One Piece, ele chega a aparecer na lista. O pessoal chegou a votar nele, né? É uma brincadeira do Oda, como sempre, que ele conseguiu mandar muito bem. Por último, easter egg mesmo de personagens, nós temos o Sun. Quem é Sun? No arco de Alabasta, o Sun ele aparece correndo junto com a multidão, né? Segurando uma marmita na mão, certo? E na outra segurando um presente. O que significa isso? Isso é uma crítica social que o Oda faz para o assalariado japonês, né? Por quê? O Sun ele sempre aparece bêbado. E quando ele aparece bêbado, o que acontece? As pessoas, a crítica social é a seguinte: os homens que chegam bêbado em casa, eles teriam que levar um presente para a mulher para tentar dar uma manciada, né, no que está acontecendo ali. Então o Oda cria o Sun, né, e chega a comentar, chega a falar dele ali rapidinho, que realmente é isso e tal. Ele aparece acho que 2 ou 3 vezes apenas no mangá, mas é um easter egg do Oda também, e ele deu até um nome para o personagem. Pra gente finalizar, né, o vlog, falando dos easter eggs, a gente não pode deixar de falar de uma coisa muito interessante que o Oda criou, que são as marcas, né, de roupas que o Oda criou. Então temos a Doskoi Panda, uma pirata que é a Doskoi One Panda, que tem um 1 no final ao invés do I, certo? A Criminal e a Cyber Panda, né? A gente já viu parte delas. A Doskoi Panda a gente já viu a ilha em que ela é criada, que é a Mirror Ball Island, que é a ilha da dança, certo? A Cyber Panda também, e a Criminal é aquela marca do Papag, do estilista Papag, que é aquela estrela do mar, certo? Então, elas também foram criadas de uma forma como easter egg e aos poucos foram implementadas na série. Então, o Oda tá de parabéns com tudo isso, certo, pessoal? Então, eu vou finalizando aqui o meu primeiro especial sobre os easter eggs de One Piece. Não quero deixar muito longo o vídeo, por isso falei rapidinho nos tópicos de cada um. E mais para frente, provavelmente até o final do mês, né, eu farei outro especial de One Piece falando de um outro tema também interessante. E espero contar com todos vocês para curtir, comentar e compartilhar. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia, boa tarde ou boa noite. Este vídeo é um oferecimento de Otaku Crítico. Concorra ao volume 1 de Slandunk curtindo a fanpage. Link na descrição. One Piece The Worst Generation. Tudo sobre One Piece, curiosidades, humor e informações você encontra na fanpage. Uns aos outros nos mangás.